Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso programa de número 114, hoje 26 de março de 2025. E eu aqui, como sempre, muito bem acompanhado pelo nosso amigo Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Fernanda. Parabéns pela primeira vez, chegou no primeiro lugar, né? Palmeiras para ela. Vai ganhar uma medalha. Vai ganhar. Nós vamos, quem sabe, hein? Vamos distribuir medalhas para quem chegar primeiro, que é o único jeito, cara. Ai, ai. Mas esse assunto que você vai tratar hoje eu não tenho a menor ideia também. Não sei para que lado você vai. Agora, a única coisa que eu sei é que usam muito Viana de Carvalho para certas coisas aí, né? Principalmente a psicografia do Divaldo, não é isso? Isso. Tá. Então, inclusive, aquela turma do Chico Kardec e tal. Então, a gente acabou tendo que pesquisar algumas coisas de Viana de Carvalho para rebater essa tese. Então, assim, a única coisa que eu sei é isso, não tem mais nada. Então, a minha expectativa é boa também, né? Como todo mundo está aqui, vamos que vão, né, meu? Isso aí. Bem, então, esse é o nosso Polêmica Espírita de número 114, cujo título é Viana de Carvalho e a proposta eclético-orientalista. Como bem adiantou o nosso querido Paulo Neto, o espírito Viana de Carvalho se comunicou, né, vem se comunicando com o médium Divaldo Pereira Franco. E ele, enquanto esteve entre nós aqui no mundo físico, realmente teve uma atuação digna de nota, digna de todo o nosso respeito, e ao que parece, no mundo espiritual, permanece aí com as suas convicções, né, com toda a sua seriedade com o qual tratou o espiritismo. Inclusive, nós recomendamos, e aí vocês podem anotar aí, o trabalho do Luciano Klein Filho sobre o Viana de Carvalho, tá? Na internet existe um artigo dele muito bom, trabalhos muito bons sobre a figura de Viana de Carvalho, derivada de uma pesquisa, né, que ele fez sobre a vida de Viana de Carvalho. E eu vou ler só um trechinho para vocês, um primeiro parágrafo, de um artigo intitulado, do Luciano Klein Filho, né, novamente, Viana de Carvalho, 80 anos de desencarnação. Ele é bem curtinho, não preciso colocar na tela. Com entusiasmo e perseverança, desde alguns anos temos procurado rastrear os passos luminosos de Manuel Viana de Carvalho, alma pré-excelsa, exemplo de inclinação missionária, baluarte de um trabalho incomparável na difusão dos postulados espíritas por todo o país. Entre os seus pósteros, todavia, bem poucos conhecem a dimensão exata de seu labor, disseminando os princípios de uma verdade consoladora, a doutrina sistematizada por Allan Kardec. E aí, ao longo do seu trabalho, Luciano Klein fala aí muito bem da trajetória, né, dessa figura importante do movimento espírita aqui no Brasil e mais especificamente, né, no movimento espírita do estado do Ceará. Bem, feita esse breve introito, essa breve apresentação, vamos então, deixa eu ver aqui, apresentar para vocês. Vamos ver se vai aparecer. Opa, não. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai aparecer. Agora eu já achei. Tá aí, ó, mas não vamos tirar o Paulo, não. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Como é que eu posso fazer sem tirar o Paulo? Não é o que você falou. Agora, pronto. Maravilha. Legal. Então, vamos lá. Bem, então temos essa breve apresentação, né, do Viana de Carvalho, que realmente foi o mais importante, pelo menos é considerado o mais importante personagem do movimento espírita do estado do Ceará e um dos mais importantes, como bem salientou o Luciano Klein, da história do movimento espírita brasileiro. E ele tem como característica ter sido um defensor intransigente da doutrina espírita
e sempre atento aos ataques por ela sofrida por parte de seus detratores. Viana de Carvalho, inclusive, me parece, né, ao que ele tem dito através da mediunidade de Divaldo Franco, que ele permanece alerta aos rumos do movimento espírita, mesmo estando agora no mundo espiritual. E é isso que justamente é sobre isso que nós vamos falar. Inclusive, esse estudo, o estudo da noite de hoje, é praticamente um desdobramento do nosso estudo anterior, o de número 113, tá? Então, quem não assistiu o nosso estudo anterior, Polêmica Espírita de número 113, nós aí convidamos, porque lá nós adiantamos muitas desses comentários, até mesmo críticas, né, acerca do universalismo, que tem muito a ver com essa proposta eclético-orientalista do qual Viana de Carvalho se refere. Vamos lá. Aí uma foto dele, né? Ele que parece, ao que parece, segundo a fotografia, foi militar, né? Então, uma foto dele enquanto esteve aí entre nós. Inclusive, isso fez com que ele mudasse muito, né? Se mudasse muito de cidade, de estado, né? Realmente há uma tendência bem grande dos militares de se mudarem com grande frequência. E aí, né, o desencarne dele, que ocorre em 13 de outubro de 1926. Então, né, ano que vem, fará 100 anos já do desencarne de Viana de Carvalho. Paulo Neto falou que teve aí um bom relacionamento com ele, né, Paulo? Conheceu uma pessoa bem legal. Quem me dera, cara. Brincadeira, o Paulo não é assim. É isso aí, só brincando um pouquinho. Então ele está dizendo, o espiritismo é claro como o sol e benfazejo como fonte cristalina. Programado por Jesus desde as horas messiânicas, chega hoje ao homem como a resposta viva dos céus ao clamor da terra. Então, palavras aí do Viana de Carvalho. E aí, das obras, né, uma das obras psicografadas por Divaldo Franco, intitulada Reflexões Espíritas, que será uma das fontes, né, do nosso estudo de hoje. Coincidência, eu comprei essa obra e não recebi ainda. É mesmo? Não sei porquê, mas está no correio para receber. Eu vi uma referência em algum lugar, de alguma coisa, sabe? E quando você está fazendo um texto igual eu estou fazendo, tem uma referência, eu corro atrás, né? Eu acabo comprando, vou no sebo virtual aí e compro. Consegue um preço bem melhor, inclusive, né? Exatamente. Então, no que concerne, pessoal, a essa proposta que eu estou me referindo no título da nossa live, né? A proposta eclético-orientalista, o Viana de Carvalho fala sobre isso, fala diretamente sobre a inserção de práticas orientalistas nas casas espíritas. E ele se coloca firmemente contrário a isso daí. Então, vamos conferir. Antes aí, né, temos uma mensagem do Viana de Carvalho. Pior que ficou ali um pouquinho, né? Você tem que tirar da tela. Agora sim, agora sim. Isso é melhor, não. Então, temos ali, né, uma mensagem muito interessante do Viana de Carvalho, que é justamente falando sobre a importância de Allan Kardec. Então, ele diz o seguinte, vou ver se é essa mesmo, isso, gratidão a Allan Kardec. Profetizou a evolução da humanidade e o papel que o espiritismo deveria desempenhar na transformação do homem. Advertiu todos aqueles que se adentrassem no comportamento espírita para que examinassem em profundidade a doutrina, não se deixando embair, quer dizer, não se deixando levar pelas ideias fantasistas ou pelas profecias de arrastamento, sem conteúdo. E é isso que a gente tem visto muito, né, Paulo? Nossa. Ideias completamente fantasiosas e essas profecias aí, previsões, né, que inclusive nunca se cumprem. O que você diria a respeito disso? Aí nós vamos ter que aguardar 2057 para ver o que acontece, né, cara?
Meu Deus. Exatamente, exatamente, né? Então, por que ele chama, né? A gente tentou pesquisar aí o que ele quis, o que poderia ter querido dizer acerca dessa tal profecia de arrastamento, né? É no sentido mesmo de fazer com que uma previsão acabe arrastando as pessoas para determinada crença. Tipo, né, há aquela previsão que caso as pessoas não se convertam, caso as pessoas não aceitem esta ou aquela ideia, algo muito de ruim vai acontecer, tá? Então a gente interpretou assim essa tal profecia de arrastamento e a gente vê muito bem isso daí, tá? Então vamos lá, continuando aqui com a nossa leitura. Quer dizer, ele diz que sem conteúdo, quer dizer, não há conteúdo ali. Há muito sensacionalismo, há muita fantasia, mas quando a gente vai analisar o conteúdo, não existe. E hoje, quando o Espiritismo sensibiliza milhões de vidas, o seu movimento parece, ele teve um errinho, deperecer, quer dizer, perdendo em qualidade o que adquire em quantidade. Quer dizer, deperecer, quer dizer, quando uma coisa deperece, ela estraga, ela perde aí as suas qualidades essenciais. Então, Viana de Carvalho aponta que acabou com essa preocupação, digamos assim, do movimento espírita de maneira geral, em adquirir em quantidade, quer dizer, encher as casas, acabou perdendo em qualidade. E se começa, então, de certa forma, claro, tem várias situações, mas a preocupação de certos dirigentes é encher as casas e não fornecer, né, ou não propagar a doutrina de maneira séria. Então, por exemplo, a gente sabe de casos aí, de algumas casas, em que determinado palestrante é escolhido, né, para ter mais destaque, uma vez que ele atrai mais gente. Só que às vezes não se verifica que aquele determinado expositor está falando coisas, inclusive, contrárias, né, ao espiritismo. A gente tem um caso aí, né, obviamente que não vou declinar aqui o nome, né, de uma figura que passou a defender o aborto e quando ela adentra, né, quando é a vez dela de se apresentar em determinada casa espírita, sempre lota. Né? Meu Deus. Então, isso realmente é complicado. Vamos continuar. Ele prossegue. Adeptos precipitados tentam enxertar conceitos supersticiosos no organismo impoluto da doutrina. Quer dizer, por que organismo impoluto? Porque na doutrina não tem conceito supersticioso. Essa enxertia é realizada por quem ele chama de adeptos precipitados. Quer dizer, pessoas que não pesquisam, pessoas que não analisam, pessoas que não estudam. E por isso elas se precipitam achando que determinada ideia, determinado conceito, enfim, vai ser benéfico ao espiritismo ou ao movimento espírita, enquanto não é. E ele prossegue. O organismo impoluto da doutrina que dispensa apêndices, quer dizer, acréscimos, permanecendo ideal conforme foi legada por Allan Kardec. Né? Lembrando, né, óbvio, que quando se fala em ideal, não quer dizer que esteja terminada. O espiritismo, enquanto ciência, está, obviamente, aberta a avanços. Só que esses avanços têm que ter base. Não é, né, como a gente sempre alerta aqui, não é qualquer coisa que vai representar esse avanço. Não é qualquer coisa que poderá ser inserida, enxertada, inclusive, Viana de Carvalho se utiliza desse termo, né? Em meio, né, à divulgação doutrinária. E prossegue. A invigilância de alguns simpatizantes procura adaptar crendices ultramontanas ao texto doutrinário para acomodar interesses imediatos e vazios,
por falta de coragem para arrostar as consequências da fé na sua legitimidade. Então, está até ali em negrito, né? A invigilância de alguns simpatizantes. Perceba que ele não está generalizando, assim como a gente tenta não generalizar aqui, né? Então, alguns desses simpatizantes, ele até essa palavra simpatizante é interessante, porque quando a pessoa é mero simpatizante, né, Paulo? Ela geralmente não tem um conhecimento muito aprofundado. Aprofundado, é. Né? Exatamente. Então, por não ter esse conhecimento, então eles acham que qualquer coisa é espiritismo, ou que qualquer coisa o espiritismo vai aceitar. E aí eles trazem o quê? Crendices ao texto doutrinário. Por que ultramontanas? Porque são de fora, são crendices de fora, para acomodar interesses imediatos e vazios. Aliás, às vezes, são os próprios interesses. São pessoas que, de certa forma, acham que terão a ganhar fazendo essas adaptações. Ah, eu vou trazer para o espiritismo ritual. Ah, eu vou trazer para o espiritismo práticas de outras religiões, objetos, incensos, velas, ok, respeitáveis onde elas se encontram, mas não dentro do movimento espírita. Né? Pro espiritismo, e nós temos todo o direito de pensar dessa maneira, são crendices. Né? A gente respeita a liberdade de pensamento de quem queira acreditar, não há problema nenhum. O problema está quando isso é trazido para o movimento espírita, e geralmente é trazido como uma grande novidade, um incremento, uma inovação, e que no espiritismo nós haveria espaço para isso. E aí prossegue. O espiritismo sobrepõe-se-lhes, porque nenhum exotismo pode fazer parte do seu contexto. Por quê? O espiritismo é simplicidade, é adorar a Deus em espírito e verdade. É tudo na base do pensamento, do sentimento e da ação. Não precisamos de penduricalhos. Isso é o que claramente Viana de Carvalho está dizendo. E já desencarnado. Porque muita gente começa a dizer, não, é porque ele era preconceituoso, é porque era o momento histórico, era esse. Não. Ele, quando volta ao mundo espiritual, ele permanece com as mesmas convicções, porque isso não se perde, né? Seria um retrocesso, digamos assim, né? Vou dar uma paradinha aqui, né, para também continuar aqui o nosso boa noite, né, com a Shirley de Siqueira, Eliana Silveira, Fabiano Nunes Braga. Aí, ó. Conseguiu pegar o nosso estudo ao vivo, ó. Deixa eu ver quem mais aqui. A Eliana Silveira falando que é de Praia Grande, em São Paulo, Gorete Marinho. Que maravilha. Bem, isso aí. Marcos Casé, Carlos Guilherme Rodrigues. Também o Marcos Casella, dizendo, ó, galera, no mundo somos 1,4 bilhão de católicos, 1,6 bilhões de muçulmanos. A gente tem que levar em conta que quantidade não quer dizer qualidade, né? E o próprio cristianismo já foi minoria no mundo. Ele levou aí o quê? Mais de um milênio, né? Para adquirir um número mais significativo, né, de adeptos. E o espiritismo não tem nem 200 anos. Né? Então a gente tem que levar isso em consideração. E outra, né? Quais os resultados? Olha o mundo que nós vivemos, né? Tantos religiosos estamos aí nessa situação. Quer dizer, essas religiões resolveram o problema? Nos parece que não, né? Então, não achemos que quantidade seja qualidade. Inclusive, o próprio Viana de Carvalho nos mostra isso, né? Então, tá ali. Então, vamos lá, falando ali do exotismo, que nenhum exotismo, ele é bem claro nas palavras, pode fazer parte do seu contexto. Teimam introduzir no seu conteúdo superior práticas que, embora respeitáveis, é aquilo que nós falamos, né?
são respeitáveis no sentido de que a gente não pode forçar as pessoas a tentar convencê-las ou demonizá-las por acreditarem naquilo, né? No entanto, aí ele diz, são do orientalismo. No entanto, não se coadunando com a tessitura da verdade de que Allan Kardec se fez intermediário consciente. E aí já é a primeira menção ao orientalismo desse nosso estudo de hoje. E ele faz alguma referência o que está trazendo o orientalismo para cá? Ele vai mencionar. Ah, tá. Ele vai mencionar tudinho. A doutrina espírita, não obstante, respeitando todos os comportamentos religiosos e éticos da humanidade, permanece acima de qualquer conotação suspeita ou desfiguração nas suas bases. Então não tem nada dessa de achar que o espiritismo estaria capenga porque não aceitou esses comportamentos, não aceitou essas práticas. Tá? Muita gente vem com essa crença, se esquecendo que tudo evolui, que boa parte dessas crenças são trazidas em épocas muito remotas da humanidade. Paulo, se hoje, por exemplo, nós temos esse número enorme de pessoas ainda muito limitadas no conhecimento, muitas até nem sabem ler e escrever, espalhadas não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Imagine, Paulo, 300, 400 anos atrás. Então, como é que nós podemos... Porque tem essa história, é antigo, é bom. Ok, temos que ver, temos que analisar. Sim, analisar. Sim, há casos que muita coisa que nos surgiu, que surgiu muitos anos atrás, muitas décadas, muitos séculos e milênios, são aproveitáveis até hoje, principalmente no campo moral, né? Tivemos Siddhartha Gautama trazendo conceitos elevadíssimos, tivemos Krishna na Índia, né? Trazendo também conceitos elevadíssimos até para sua época, o próprio Jesus, mais recente, né? Como um revelador. Agora, isso sim é aproveitável porque é um reflexo da lei de Deus. Agora, tem coisas que não estão na lei de Deus, são apenas preconceitos humanos e as chamadas crendices, né? Coisas que a fé racional não tem como aceitar. Então, se nós abraçamos o espiritismo, devamos procurar a fé racional. Ora, se estamos incomodados com essa fé racional, se achamos que o espiritismo não serve para a gente, temos toda a liberdade de ingressarmos em outro movimento religioso. O espiritismo não é da religião ou doutrina, ou seja lá como se possa classificá-la, que vai dizer, olha, se você sair do espiritismo, você irá para o inferno. Se você não for espírita, não tem nada disso. O espiritismo não é impositivo. As pessoas têm liberdade. Agora, se você participa ou quer se tornar um espírita, mas insiste em crer, ou até pior, né, estimula que as bases do espiritismo sejam distorcidas, eu acho que vale realmente uma reflexão. E aí Viana de Carvalho prossegue. Portanto, a codificação espírita se mantém inamovível, num todo granítico, iluminando o pensamento e explicando a causalidade da vida e a realidade do homem. A realidade, não a fantasia, aquilo que as pessoas pensam. Porque se a gente for ver bem, Paulo, dentre todas essas teorias e tudo mais, elas não são concordantes. Sim. Não há concordância entre elas. Se elas fossem efetivamente um reflexo da realidade, elas todas estariam dizendo a mesma coisa. É só você pegar lá algumas traduções da Bíblia de determinado texto e comparar, né? Cara, você fica surpreso, porque eu nunca vi tanta divergência, cara. Parece que cada Bíblia publicada encontra coisa no texto, entendeu? Agora, uma coisa aí, Arthur, esse finalzinho, portanto, a codificação espírita se mantém inamovível. Isso não dá ideia de negócio que não pode ser mudado, não?
Eu acredito que ele esteja falando em Ou tá relação a falando outra essas coisa? bases, né? Essas bases aí. Como base, tudo bem, Sim, mas sim. né, os detalhes que Essas eu sempre bases, sim, de que eu não questiono. acreditar nas crendices, nas superstições, é nesse sentido, né? Isso não tem negociação, Tá. né? Em relação a isso, não tem negociação, né? Isso, acredito que seja isso que ele queira dizer aí. Então, vamos lá. E aí ele começa a nos passar as causas desse problema, né? E como que isso se apresenta no movimento espírita. O mediunismo desorganizado e sensacionalista atrai a atenção para os fenômenos corriqueiros da saúde e da fantasia. Né? Quer dizer, essa lida com a mediunidade de uma maneira indisciplinada, desorganizada, sensacionalista, prometendo curas, né, prometendo resultados miraculosos, né, para as pessoas, soluções fáceis para problemas difíceis, como a gente anda vendo por aí já há muito tempo. Ah, fulano, você está sobre uma obsessão severa, então você vai lá, toma um banho com ervas, pronto, resolveu a sua situação. Você vai lá, mata uma galinha e coloca na encruzilhada. Ok, a pessoa quer acreditar nisso, não tem problema nenhum. O problema é que, efetivamente, isso não surte efeito. Essa é a realidade. Né? As coisas não são tão simples como, às vezes, alguns indivíduos vendem por aí. E é por isso que o espiritismo incomoda, porque o espiritismo vai na raiz do problema. É fulano, é fulana, você está com esse problema? Pois é, quem causou esse problema foi você. Porque se o seu comportamento, se a sua maneira de pensar estivesse em equilíbrio com as regras da natureza, tanto da natureza moral, principalmente, né, das leis morais, você não estaria padecendo por isso. Porque a obsessão se dá por uma sintonia. Se você estabelece uma sintonia com essas mentes desencarnadas, então há ali uma simbiose. Você está dando oportunidade para isso acontecer. Alguma coisa há de errado aí. E geralmente são condições da vida atual, da existência atual. Ah, Arthur, algumas coisas têm a ver com vidas passadas? Tem, claro que tem. Mas mesmo assim, esses obsessores, os chamados obsessores, né, estão batendo a porta porque deixamos a desejar em outras existências. E como nós sabemos que ninguém muda, né, Paulo? Da água para o vinho, de uma encarnação para outra, então a gente acaba trazendo junto. Tem uma fala, deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui, Arthur, só um minutinho. Uhum. É no livro dos médios, não sei exatamente onde não, mas tá lá. Uma frase, no final, inclusive, de um parágrafo, isso eu lembro. Semelhante atrai semelhante. Isso vale para qualquer nível, para qualquer situação, tá? Exato. As companhias espirituais, semelhante atrai semelhante. Na Terra, o seu núcleo de relacionamento, semelhante atrai semelhante. Entendeu? Tudo vale. Por exemplo, se você é uma pessoa que, vamos supor que você não gosta de futebol, tá? Aí você está na festa. E nessa festa tem um grupinho de pessoas que estão falando lá de um time de A, B, C, discutindo que ganhou, que não sei o quê. Você vai chegar ali e você vai ficar? Mas não fica mesmo. Você vai lá pro cara que está falando de literatura, novela, filme, qualquer coisa, menos futebol. Entendeu? Então isso é uma verdade incontestável, cara. Não tem como fugir disso. Eu chamo lei de atração. O nome que eu dei para a coisa foi lei de atração. Acredito piamente nisso, com certeza. É exatamente isso. E aí, ele continua, ó, fenômenos corriqueiros da saúde e da fantasia, de certo modo, tentando transformar o espiritismo em uma seita
de significado impreciso. Então, é seita aqui no sentido pejorativo, tá? Existem dois sentidos para a palavra seita, tá? Um não pejorativo, que é quase como um movimento religioso, né? Tipo, a qual seita você pertence? É um sentido não pejorativo. E o sentido pejorativo, ele está utilizando aí seita no sentido pejorativo. Seita de significado impreciso, quer dizer, é uma coisa que não tem base, é uma coisa que varia conforme os tempos, conforme as pessoas, conforme o lugar. É só para eu conseguir localizar aqui, Arthur, no item 291 do Livro dos Médios, a questão, na resposta da questão 18, tá? Que fala de semelhante atrai semelhante. Perfeito. Isso aí. Cabe, desse modo, ao espírita consciente tolerar, mas não ser conivente com essas práticas, com essas posturas. Respeitar, mas não concordar com as tentativas de intromissão de seitas, quer dizer, seitas, né, que se formam paralelamente ao espiritismo e tentam se apoderar do espiritismo, apresentando tudo como se fosse espiritismo. Tem muita gente por aí que se apresenta como espíritas ou dizendo divulgar o espiritismo, mas não, ele não está divulgando o espiritismo. Está divulgando outras ideias, outras coisas que, na grande maioria das vezes, vão conflitar com o espiritismo. Então, tentativas de intromissão de seitas, de práticas, de crendices e superstições que fizeram a glória da ignorância nas gerações passadas. Olha lá. Olha a nossa velha mania, como eu falei há poucos minutos, de achar que é antigo, é bom. Não, isso não é uma regra absoluta. O fato... outro dia eu estava falando de um assunto, nem lembro exatamente qual que é. Aí veio um comentário. Porque na China, 4.000 anos acreditavam nisso. Aí dá vontade de falar assim, né, no popular. E daí? O que era a China 4.000 anos atrás, a não ser, né, um local onde... Enfim, não só a China, qualquer outro lugar. É porque a China, então lá só tinha sábio 4.000 anos atrás. Qual é a prova disso? Né? Não tinha nem escola naquela época, não tinha nada. Né? Era tudo muito empírico, tudo muito na base da superstição mesmo, da crendice. Não é normal a gente acreditar que no passado todo mundo era sábio, maravilhoso, dono da verdade, e outra gente emburreceu. Não, o caminho é justamente o oposto. A humanidade evoluiu de lá para cá, na grande maioria dos aspectos. Arthur, e mesmo a questão de o fato de todo mundo acreditar, não quer dizer que é verdadeiro. Você lembra de um tal de Galileu Galilei? Pois é. E pronto, cara. Exato. Ele era sozinho contra todo mundo. Contra todo mundo. Exatamente. Né? Então ele tem que parar. Existem muitos amigos, colegas espíritas que acreditam nisso. Isso foi ensinado há milhares de anos. Não, mas vamos ver. Isso e realmente é uma verdade? A gente tem como apurar hoje se isso é verdade ou não? Né? Então tem que ser por aí. A gente não tem que ter mente aberta só para crer. A gente tem que ter mente aberta também para contestar as coisas. Não é aceitar passivamente pelo fato de ser algo antigo. Engraçado que quando são das coisas materiais, ninguém quer um carro antigo, ou quase ninguém quer um carro antigo. Quer um novinho em folha, né? Com toda a tecnologia, o celular tem que ser de última geração, mas para as coisas espirituais tem que ser antigo. Por quê? Onde é que está escrito isso? Qual é a fundamentação disso? Não dá para entender. Então, temos lá, intromissão de seitas, tal, que fizeram a glória da ignorância nas gerações passadas, poupando a doutrina espírita desse vandalismo injustificável. Quer dizer, estão vandalizando mesmo, né? Destruindo. Ao mesmo tempo, convidando todos a uma releitura das suas bases em confronto com os avanços do conhecimento odierno, quer dizer, o conhecimento atual. Então, o Espiritismo caminha para e passo com a ciência. O Paulo aqui nos trouxe vários assuntos, vários temas, estudos da EQM, estudos da transcomunicação instrumental,
O que mais, Paulo? Coisas que são da atualidade, né? As pesquisas de reencarnação. Encarnação, Né? Ian Stevenson. O próximo vai ser a pesquisa que prova que, pelo menos para mim, né? Que o perispírito é o molde do corpo físico. Uhum. Então tem tudo isso aí. Exatamente. Então, o espiritismo, ele tem a preocupação com o hoje, claro, não quer dizer que no passado não pudesse ter havido revelações, né, grandes missionários não pudessem ter trazido muitas coisas interessantes, mas até a atuação deles era limitada pela época. Jesus mesmo falou que não poderia trazer tudo, porque não ia adiantar, as pessoas não iriam compreender. Por mais bem intencionados fossem os apóstolos, as pessoas que o seguiam, eles tinham lá a sua limitação imposta até pelo corpo físico, né, que é uma espécie de escafandro, e também pelo momento histórico. Então ele chama ali de vandalismo injustificável, ao mesmo tempo convidando todos a uma releitura de suas bases em confronto com os avanços do conhecimento odierno, para que se reafirme a indestrutibilidade dos seus ensinamentos, confirmados a cada momento pelas conquistas da razão, da tecnologia e da ciência. O que nós temos? Paulo, você que atua bem nessa área. A ciência, de maneira geral, quando ela realmente, os cientistas, né, os estudiosos, quando eles param para pesquisar, eles, o que geralmente acontece? Eles confirmam os postulados espíritas ou ao contrário? Os postulados espíritas são destruídos? Quando eles têm coragem de pesquisar, eles acabam confirmando. Sim. Você falando aí, eu lembro de um livro do Dr. Herbert Alexander. Ele é um neurocientista que não acreditava nas EQM, e às vezes o paciente dele ia contar e ele quase que enxotava a criatura para lá, né? Cético, assim, até que ele passou por uma. Aí ele passou a defender, cara, de unhas e dentes. Tá? Então, a experiência das pessoas muitas vezes tem valor também, né? Sim, tem que ver claro. desse lado, né? Conhecimento que ele tem e a experiência fez ele ver uma realidade que ele estava negando. Né? Então hoje ele tem 2 livros dele aí. Sim. E ele defende, é fantástico. Esse caso é um caso fantástico. E eu até vejo com bons olhos que pessoas que não sejam espíritas façam esses estudos, né? Porque aí ninguém vai suspeitar que ele esteja, né, manobrando as informações por já ter essa convicção. E é o que geralmente acontece. Eles chegam completamente céticos em relação a esses temas, esses estudos, e ao final, né, chegam a essas mesmas conclusões que o Espiritismo já nos trouxe aí desde 1857. Prossegue Fernando de Carvalho. O Espiritismo é a doutrina que vem de Jesus por meio dos imortais, codificada pelo pensamento ímpar de Allan Kardec, um grande missionário, para assinalar a era do espírito imortal e permanecer traçando as diretrizes para as gerações do futuro, que nos cumpre, desde agora, preservar, mediante uma conduta saudável, impoluta e compatível com os postulados que fulguram nesse colosso que é o Espiritismo, a doutrina libertadora dos novos tempos. Então, vemos aí, né, ele realçando a elevação intelecto-moral de Allan Kardec, o seu pensamento, dando início ao que ele chama de a era do espírito imortal, onde cada vez mais se popularizará e se confirmará, né, a imortalidade da alma. A tarefa de esclarecer os homens e orientá-los sem medo nem tergiversações é emergente, quer dizer, é uma coisa que demanda realmente emergência, né? Dando prosseguimento ao ministério iniciado por Allan Kardec, que se propagará, olha uma previsão aí, de certa forma, né? Como centelha crepitante incombustível que a aguarda, para dar-se o grande amanhecer moral e espiritual para onde marchamos, nosso futuro próximo e libertador. Queira Deus, né, Paulo, que essa previsão do Fernando de Carvalho se confirme.
Pois é, mas até o próprio Kardec disse lá que com pouco tempo a França toda seria espírita, então você já viu, né? Verdade. A realidade é outra. E nem sempre é tão rápido como a gente pensa, né? Tão breve. E aí nós vamos então para outra fonte, né? Esse livro intitulado Enfoques Espíritas, né? Também psicografado pelo Divaldo Franco. Essa edição aí da Capeme é o que eu tenho. E o Espírito Comunicante, Viana de Carvalho. Ele vai trazer ainda mais considerações. Esquisitices e Espiritismo. Ele então inicia. Ressumam com frequência nos arraiais da prática mediúnica esdrúxulas superstições. Já a terceira vez acho que ele usa essa palavra, né? Em fontes diferentes. Que tomam corpo teimosamente, realmente, Paulo, é uma teimosia, né? É uma persistência que esses indivíduos têm que é de impressionar. Né? Quer dizer, é aquela ânsia de trazer a tal da novidade, de ser diferentão. As pessoas não têm, geralmente, né, muitas delas não têm humildade de reconhecer, por exemplo, no Livro dos Médiuns, como um guia seguro. E aí ficam trazendo para a prática mediúnica, como ele está dizendo ali, né, esdrúxulas superstições. Entre os adeptos, isso ocorre, está dizendo ali, entre os adeptos menos esclarecidos do Espiritismo. Então a gente vê ali uma correlação. Quanto menos estudo do Espiritismo, estudo sério, né, consistente, sistemático, maior a possibilidade da pessoa se envolver nessas práticas mediúnicas esdrúxulas aí, cheias de superstições. Então, entre os adeptos menos esclarecidos do Espiritismo, graçando por descuido dos estudiosos, que preferem adotar uma posição dubitativa, malgrada a coerência doutrinária de que sobejas vezes deu mostras o insigne codificador. Quer dizer, o que a gente viu em Allan Kardec? Um pulso firme, né? Uma convicção, e não deixar que o barco do movimento espírita fosse aí trilhar caminhos tortuosos. Tanto é que a primeira coisa que acabou ocorrendo, né, assim que Allan Kardec desencarna, né, foi que a Sociedade Espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Livraria Espírita e a Revista Espírita começam, então, a dar espaço para essas seitas que o Viana de Carvalho se refere aí, principalmente aquelas de cunho orientalistas. Mais especificamente a Teosofia de Helena Blavatsky e o Rosacrucianismo. E ele está jogando alguma responsabilidade nos estudiosos aí? Volta, certamente, né? Quer dizer, eles estão vendo a situação, não estão tomando partido, né? Deixa ver, deixa ele evoluir para ver que não é assim, sei lá. Exato. Deixa rolar. Deixa rolar. Que os espíritos vão resolver, e Deus vai resolver, aquela coisa toda. E a gente está vendo aí claramente, né, a suposta casa máter, né, do espiritismo. Não estou dizendo que ela tenha aí que atuar como uma espécie de polícia do espiritismo, mas que pelo menos se utilize, né, da força que tem, da penetração que tem, para passar às casas federadas, as federativas, né, instruções que possam fazer com que as pessoas tenham possibilidade de combater esses desvios. Não é combater perseguindo as pessoas, batendo, nada disso. Combater no sentido de reforçar o estudo, exato, em relação a isso. Chamar mais atenção para isso daí. Dizendo o que é o espiritismo, que o espiritismo defende e o que o espiritismo não defende. Pretendendo não se envolver no desagrado da ignorância que se desdobra sob a indumentária de fanatismos repetitivos, alguns espíritas sinceros, encarregados de esclarecer, consolar e instruir doutrinariamente o próximo, fazem-se tolerantes, olha aí, com erros lamentáveis.
passando a mão, né, na cabeça de falsos médiuns, divulgando obras obras mediúnicas de caráter hiper mega duvidoso e tudo mais, né? É uma lista enorme de erros lamentáveis, né, com que esses indivíduos se fazem tolerantes, em detrimento da salutar difusão da doutrina de Jesus, ora atualizada pelos espíritos superiores. Realmente, o espiritismo é uma atualização do ensino de Jesus. Tem a ver com o que nós acabamos de falar, nós aqui, né, nós dois, de que a época de Jesus ele não pôde dizer tudo, tanto é que ele promete a nós trazer o Consolador, que nós entendemos seja o Espiritismo, que vai revelar coisas em consonância com o atual adiantamento intelecto-moral da humanidade. E aí prossegue, a pretexto de não contrariarem a petulância e o aventureirismo. Paulo, o Viana de Carvalho está pegando leve com esse povo? Não, na verdade não. Ele está sendo realista. Muitas vezes o nosso grande problema é não abrir o leque para leitura. Então, veja bem, você, na vez passada você citou um livro, achei interessante, aqui você está citando Viana de Carvalho, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não conhecem. Então, porque o grande problema no Espiritismo, e eu já te comentei isso, o foco das pessoas, assim, só leio Kardec, nada fora de Kardec eu leio. Não é por aí. Nós temos que ler outras coisas também. Sim. Muitas outras coisas. Porque lá tem coisas interessantes e oportunas no momento que a gente está vivendo aqui. Que vai, de repente, nos abrir a mente ou os olhos para ver uma coisa que nós não estamos enxergando, cara. Agora o cara só lê Kardec. Kardec escreveu para o tempo dele, dentro de um contexto social que não tinha as coisas que acontecem hoje. Então ele não estava preocupado com isso. Tem que fazer uma ponte, né? Você acha que ele estaria preocupado, assim, igual está acontecendo, que o cara está aí na internet pegando dados dos outros, fazendo cartas consoladoras? Ele não tinha isso, né? Embora ele combateu a fraude, mas ele nunca ia imaginar que chegava nesse ponto. Nunca. Agora, grande parte do movimento espírita está vendo o que está fazendo? Nada. Absolutamente nada. Exatamente. Então está dizendo ali, ó, a pretexto de não contrariarem. Quer dizer, ninguém está querendo qualquer tipo de confronto, né? Eles confundem, não se trata de um confronto pessoal, é um confronto com as ideias. Então vamos lá, nos apresentem o que vocês têm. Vamos ver se isso tem racionalidade, se tem lógica, se é confirmado pelas ciências, e apresenta o que nós temos. Pronto, né? Quer dizer, pelo menos lutar pelas ideias. Cometem o deplorável engano de compactuarem com o engodo, desconcertando as paisagens da fé e, sem dúvida, conspurcando os postulados kardecianos. Quer dizer, desviando, né, os postulados kardecianos, que pareceriam aceitar esses apêndices viciosos e jargões deturpadores como informações doutrinárias, né, que pareceriam aceitar. Isso segundo eles. Realmente é o argumento que eles se utilizam. Ah, mas isso está em Kardec, isso está no Espiritismo, isso é Espiritismo. Não. E aí Viana de Carvalho é bem claro, né, que são apêndices, são enxertos viciosos e jargões, quer dizer, aquelas ideias tiradas do nada, às vezes até muito bonitinhas, né? Aparentemente bonitinhas, mas se a gente for ver bem ali qual é a intenção daquilo, a gente vê que é de deturpar as informações doutrinárias. É natural que a expansão de qualquer ideia de enobrecimento experimente a problemática da superfície em oposição ao valor da profundidade. É exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, muitos de nós espíritas ficamos só na superfície, principalmente os simpatizantes. Eles até acreditam em reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, em todos os princípios do espiritismo, mas por falta de
profundidade, eles acabam sendo vitimados pelos espertalhões por aí, essas seitas que querem, né? E isso tem a ver com o nosso estudo anterior, em relação aos cismas no movimento, que era de profunda preocupação, algo que profundamente preocupava Allan Kardec, empalidecendo momentaneamente. Como consequência, todo ideal que se desenvolve celeremente, e realmente com o Espiritismo tem sido até bastante rápido, né, em comparação com outras doutrinas, sofre o perigo de desgaste e desfiguração. Claro, começam a aparecer, né, Paulo, vários espertalhões por aí, se dizendo espíritas, fazendo um montão de absurdos. Isso vai causar o quê? Um desgaste. Sim. Não do espiritismo em si, que não tem como mudar o que está lá nos livros fundamentais da doutrina e todas as outras obras sérias, né? Mas para a opinião pública, né, fica uma coisa completamente desgastada. Por exemplo, no caso ali do médium lá, o João de Deus, né, que está inclusive preso está em prisão domiciliar hoje, né? Depois ele nem se dizia espírita, né? Mas por envolver a mediunidade, aí as pessoas começaram a associar com o espiritismo. Isso aí, desde o início do trabalho mediúnico dele, já não dizia ser Ele espírita? nunca se disse espírita. Interessante. É. Porque quando fala dele, logo ligam o espiritismo. Entendeu? Exato. Aí eu sempre brinco, Arthur, porque se confunde médium com espiritismo, como manifestação de espírito, como espiritismo, né? Onde ocorre. Aí eu brinco assim, ó, o fato de tartaruga botar ovos não faz dela uma ave, ponto. Uhum. Nada a ver uma coisa com a outra. Pois é. Então, isso sem contar os médiuns que se dizem espíritas sem o ser. E aí também incorrem uma série de absurdos, né? Se descobre né, alguns dos absurdos em que eles acabam sendo envolvidos. Isso vai aos poucos desgastando. Isso aos poucos vai passando de boca em boca, né? E vai causando esse desgaste. E a desfiguração, claro, se eu tenho muita gente repetindo o mesmo comportamento, então você aos poucos vai desfigurando a ideia inicial, né? Porque passam as pessoas a achar, pô, muita gente está fazendo isso, então é isso que o Espiritismo ensina. Caso não se precatem aqueles que se tornam propugnadores de suas virtualidades e ensinamentos, especialmente com o porte que caracteriza a doutrina espírita. De um lado, é a ausência de estudo sistemático. Esse é um grande problema, que inclusive nos referimos há pouco, né, Paulo? A ausência de um estudo sistemático. Sim. O que é o estudo sistemático? É o estudo o estudo constante. Não é essa coisa de pegar um livro, ler 1 ou 2 páginas, jogar do lado. Não, tem que ser contínuo. Só se aprende qualquer matéria assim. O espiritismo, como qualquer outra ciência, só se aprende com o estudo incessante, estudo sistemático. Arthur, o caso mais clássico que eu vejo a falta de profundidade da maioria dos espíritos é a questão da possessão. É muito, muito evidente, né? Uhum. Porque Kardec, aliás, os espíritos falaram que não, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, mas ele muda de ideia. Na revista espírita tem essa mudança de ideia de forma clara, sem dúvida nenhuma, e vai colocar essa nova visão dele lá no livro A Gênese. Então as pessoas não lêem a revista espírita, não lêem a Gênese, como é que fica? Aí fica falando que não existe possessão, cara, porque só pega os 2 primeiros livros, aí não dá, né? Complicado. Então esse é o primeiro fator, a ausência de estudo sistemático. Novamente, ninguém aprende nada apenas dando uma olhada de vez em quando, lendo algumas páginas. E no nosso caso, embora não tenhamos nada contra o estilo, né, literário, mas tem muita gente que só entende de espiritismo ou passa a querer entender de espiritismo através da leitura de romances. Isso definitivamente não é possível. O romance, quando bem escrito, quando inclusive estiver em conformidade com os princípios do espiritismo, é ótimo, né? Pode trazer algumas coisas. Agora, circunscrever
o aprendizado do espiritismo a romance, realmente a pessoa está cometendo um erro, né, da qual vai acabar se mostrando decisivo, né, porque ela não vai ter nenhuma profundidade em relação ao que o espiritismo ensina. Então, de autodidatismo espirítico, quer dizer, a gente não pode apenas ficar preso ao que as pessoas falam do espiritismo. Tem que haver autodidatismo. As pessoas têm que pegar o livro e estudar sozinho, em casa, ou em qualquer outro lugar. Lerem, e não, né, como se diz, terceirizarem isso daí. Claro que as palestras trazem muito conteúdo, isso tudo é maravilhoso. Agora, tem que ter esse momento onde é a pessoa com um livro, é a pessoa, ela diretamente na fonte, para que, inclusive, ela possa até, quem sabe, né, questionar o que está sendo passado para ela em nome do Espiritismo e desenvolver o pensamento crítico. Então, de autodidatismo espíritico, aurido na codificação. Quer dizer, Viana de Carvalho fala que, para se aprender espiritismo, tem que ser nas obras fundamentais. E aí, então, você começa a ler os clássicos, como bem falou o Paulo aí, um Ernesto Bozano, um Aksakoff, que não era bem espírita, mas desenvolveu muita coisa interessante, um Leon Denis, um Gabriel Delane, e vai indo. E aí você começa a criar essa cultura espírita e tudo que aparecer na sua mão você vai ter como saber se é bom ou se não é. De atualização doutrinária, aí que vem, ó, olha lá, ó, de atualização doutrinária em face das conquistas do moderno pensamento filosófico e tecnológico, e não porque essa atualização doutrinária não vem através de um único indivíduo ou de uma única entidade espiritual. É em face das conquistas, aquilo que realmente já está sustentado em bases que possam efetivamente ser inserido no conhecimento espírita. Do outro lado, o que se tem? O desamor com que muitos confrades, após se adentrarem no conhecimento imortalista, mantêm atitude de indiferença, resguardando a própria comodidade por egoísmo, recusando-se a experimentar problemas e tarefas, caso se empenhasse na correta difusão e no eficiente esclarecimento espírita. Quer dizer, largam para lá, não encaram com seriedade, se acomodam, não contribuem com absolutamente nada. Né? Ainda por outra circunstância, é a falsa supervalorização que se atribui em muitos, preferindo a distância, como se a função de quem conhece não fosse a de elucidar os que jazem na incipiência. Quer dizer, se nós aprendemos com outros e se para na gente, a gente está cortando, de certa forma, aquela onda. Então, se a gente aprendeu, nada melhor do que devolvermos isso na base de instruirmos, ajudarmos outros que estão iniciando a aprenderem, assim como ocorreu conosco. É isso que ele está dizendo ali, em outras palavras. Né? Jazem na incipiência ou na sombra das tentativas infelizes. E por mal dos males, é porque diversos preferem a falsa estima em que se projetam ilusoriamente, em lugar do aplauso da consciência reta e do labor retamente realizado. Quer dizer, o que ele está dizendo ali? Que muitos às vezes, só se aproximam do espiritismo em função de se projetarem. Quer dizer, o fazem apenas como uma vaidade. E às vezes, como se frustram, como não vão ser aí tratados como suprassumos ou como ídolos, então eles acabam largando para lá, porque aquilo não vai alimentar o seu ego, não vai alimentar a sua vaidade. E surgem esquisitices que viram manchetes do sensacionalismo da imprensa, mais interessada na divulgação infeliz, que atrai clientes, do que na informação segura, que serve como luzes do esclarecimento eficiente. É o que a gente vê aí. Até mesmo por parte da imprensa, anteriormente à internet, só chamavam para falar de espiritismo, geralmente as pessoas menos preparadas para isso. Por quê? Porque escolhiam essas pessoas porque eles traziam esses exotismos,
né? Não, porque eu faço e aconteça, eu curo, ou eu tenho contato com extraterrestre, e aquelas confusões todas. E a mesma coisa acaba se repetindo nas redes sociais, né? Hoje, por exemplo, o maior canal espírita, maior em termos quantitativos, né, da internet, é um canal completamente divorciado da seriedade do espiritismo. Quer dizer, tem mais de 1 milhão de inscritos. É claro que aí tem uma questão que envolve serem números artificialmente construídos, a gente sabe que existe isso, né? Mas mesmo assim, né? Quer dizer, um indivíduo que tem esse canal, que só fala uma série de bobagens sobre o espiritismo, né? Que inclusive nem é chamado para falar de espiritismo, é justamente o canal com o maior número de adeptos. Se ele pelo menos falasse coisas coerentes, né, com a doutrina espírita, nós estaríamos aplaudindo, mas infelizmente não é isso que acontece. Médios e médiums pululam nos diversos campos da propaganda, autopromovendo-se. É bom porque é o Viana de Carvalho que está dizendo, né? Se fosse o Arthur, ele estaria sendo processado, mas como o Viana de Carvalho, então se virem para processar ele lá no mundo espiritual. Mediante ridículos conciliábulos, ridículos, olha lá, com as fantasias vigentes no báratro, na confusão em que se converteu a Terra, sem aferição de valores autênticos, com raras exceções, conduzindo quase sempre a deplorável vulgaridade a nobre mensagem dos céus, assim chafurdando levianamente nos vícios em que incorrem. Foi um caso que a gente trouxe aqui, né, das falsas reencarnações de Allan Kardec, onde o indivíduo, né, recentemente se declara a reencarnação de Allan Kardec, passa inclusive a defender que um funkeiro já desencarnado, que se relacionava com várias mulheres, era alguém muito legal, muito digno, né? Alguém muito, inclusive adiantado, né? Com a desculpa de que, por exemplo, a monogamia é algo que é apenas cultural e que em outros planetas haveria a poligamia. Então, que esse funkeiro aí já desencarnado seria uma espécie aí de pessoa além do seu tempo. Né? Então, a gente vê aí, né? Deplorável vulgaridade, quer dizer, você fazer apologia de um comportamento de um indivíduo desse, que inclusive antes de desencarnar, assumiu, olha, eu fiz muitas bobagens. Por quê? Ele, em função dessa vida louca que ele tinha, né? Noites mal dormidas, né? Promiscuidade sexual, bebida, acabou, né? A sua saúde se tornando aí periclitante, e ele aí, meses antes de desencarnar, vai a um programa de televisão e diz, olha, eu me arrependo de ter feito isso. E aí vai um cidadão desse, se diz médium, se diz reencarnação de Allan Kardec e aplaude o comportamento do tal funkeiro brasileiro. Só um exemplo, né? Tem milhares aí. Fazem-se instrumentos de visões extravagantes e dizem-se dialogando com anjos e santos desocupados. É bem isso. Quem acompanha esses movimentos paralelos que querem surfar no espiritismo, é bem isso. Eles conversam com Jesus como a gente conversa, Paulo, com o nosso porteiro do prédio ou com o rapaz que entrega pão. Porque hoje eu estive com o arcanjo Gabriel, ele me falou isso, isso e aquilo. Porque ontem eu estava lá conversando com Maria de Nazaré, a Maria de Nazaré me falou isso, isso e aquilo. É assim. Facilidade muito grande, né? Para ter conta. E quando a gente vai ver a tal da mensagem, é pior do que qualquer uma por aí. Né? E aí? Estão dialogando com anjos e santos ocupados, quer dizer, eles não têm nada para fazer. A única ocupação deles é conversar com essas pessoas que não têm profundidades nenhuma, que não ajudam ninguém, que vivem uma vida completamente, né, voltada para suas próprias satisfações. Quando não se utilizam ousadamente dos venerandos nomes do Cristo e de Maria, dos apóstolos, olha o caso do Rustem, outro desocupado também,
né, que mal tinha adentrado o espiritismo e já se achava merecedor de receber a quarta revelação, ao mesmo tempo da terceira, né, Paulo? Né? No caso ali foi com os evangelistas, né, que ele se diz ter se comunicado através de uma médium, a Madame Polignon. Só que hoje, né, os críticos da Bíblia, aí, os estudiosos, já chegaram à conclusão que não foi Mateus que escreveu o Evangelho segundo Mateus, que não foi e por aí afora, não tem ninguém sabe, ninguém viu. Quem é, só Deus sabe. Exatamente. Então eles se dizem aí, ó, em contato com Cristo, com Maria, os apóstolos, com eminentes sábios e filósofos do passado. Não, vou receber Sócrates, Platão, enfim, são só os famosinhos, né, que eles, então, que estão na companhia dessas figuras. A retomarem com expressões da excentricidade, quer dizer, é uma Maria, é um Cristo, é um filósofo que nem pelo dedo mindinho se parece com os autênticos, né? Abordando temas de somenos importância em linguagem chã, quer dizer, linguagem vulgar, com despautérios, em desrespeito às regras elementares da lógica, quer dizer, cheios de conteúdo ilógico, né? E da gramática, quer dizer, uma escrita muito mal feita, né? Com chata de se ler, cheio de palavras rebuscadas que você vai ver que não tem sentido nenhum na forma em que se apresentam. Pareceria que a desencarnação os depreciara, quer dizer, eles teriam involuído, fazendo-os perder a lucidez, o patrimônio moral e intelectual conseguido nos longos sacrifícios em que se empenharam arduamente. Prognosticam proféticos os fins dos tempos, já tratados aqui também no Polêmica Espírita. E imaginosos recorrem ao pavor e à linguagem empolada, repetindo as proezas confusas de videntes atormentados do pretérito, né, do passado, atormentados que são, a seu turno, no presente. Já falamos muito sobre isso, questão do planeta chupão, né, as previsões sobre o fim do mundo, etc. Utilizando-se das informações honestas da ciência, passam à elaboração de informes fantásticos, ensaiando débeis vagidos de ciência-ficção, desencadeando debates com arrimo em provas inexpressivas, retiradas de lacônicos telegramas das agências noticiosas. Quem fazia muito isso, não só ele, mas fazia muito isso, era o Hercílio Mais. Ele retirava, né, dos jornais alguma informação e já apresentava aquilo como uma verdade, principalmente quando batia com aquilo que ele defendia. Com que esperam positivar seus informes sobre a vida em tais ou quais condições, nesse ou naquele planeta. Foi exatamente isso que fez Hercílio Mais, dizendo, né, dar mensagens aí, ou psicografar o espírito Ramatiz. Naquele planeta do sistema solar, no caso Marte, né? Ou outra galáxia que se lhes torne simpática, como se a doutrina já não houvera oportunamente conceituado com segurança a questão. O que é? O que o Espiritismo diz sobre isso? Que cabe à ciência fazer isso. Quer dizer, a ciência competindo o labor, o trabalho de trazer a sua própria afirmação, sem incorrerem nós espíritas no perigo do ridículo desnecessário. Então, que não falta por aí é espírito dando descrição de vida tal ou qual neste ou naquele planeta. E o que a gente já pesquisou ao longo dos anos são grande maioria, 99%, são descrições que não batem. São descrições fantasiosas. Tá? Outras vezes, entregam-se à atualização de antigas crendices e feitiços. Isto é o que vem acontecendo mesmo. Eles pegam essas crendices lá do passado, que a gente já se referiu, essas coisas relacionadas à magia, à alquimia, e apresenta aquilo como se fosse novidade, como se fosse, então, uma atualização do espiritismo.
Exatamente isso que eles fazem. Enredando os neófitos, quer dizer, os iniciantes, em mancomunações com entidades infelizes, ainda anestesiadas pelos tóxicos da última encarnação, vinculadas às impressões do em que acreditavam e se demoram cultuando. Quer dizer, há espíritos que mesmo, né, na condição de desencarnados, permanece com essas ideias errôneas, essas superstições, essas crendices, enfim. Foi o que aconteceu, né, que nós mostramos também aqui no Polêmica Espírita, com aqueles 2 rapazes que morreram aqui assassinados, né, no alto do morro, porque certos indivíduos disseram para eles que eles poderiam se comunicar com os marcianos, né? E aí começaram eles a soltar fogos para atrair os marcianos, e no fim aquilo era tudo um golpe, né? Era um golpe para eles inserirem uma cápsula venenosa. Eles então desmaiaram e foram então roubados pelos espertalhões. Estimulam assim o vampirismo inconsequentes, aumentando o número de obsidiados por meio de conúbios nefários em que padecem demoradamente. Receitam práticas estranhas e confusas, perturbando as mentes que se encontram em plena infância da cultura como da experiência superior. Quer dizer, pegam indivíduos que, infelizmente, não têm muito conhecimento, né? Realmente pessoas que têm essas limitações, né? E pode ser até uma limitação espiritual, uma certa uma certa imaturidade espiritual, né, que faz com que esses indivíduos tenham essas preferências, tornando-se chefes e condutores cegos que são a conduzirem outros cegos, terminando, conforme a lição evangélica, por caírem todos no mesmo abismo. E aí ele já estamos chegando nas nossas conclusões, né? O espiritismo é simples e fácil como a verdade quando penetrado. Deixá-lo padecer a leviana aventura de pessoas irresponsáveis, ingênuas ou malévolas é gravame de que não se poderão eximir os legítimos adeptos da terceira revelação. Então a gente tem que tomar isso para nós. Será que a gente realmente está colaborando para o espiritismo ser mantido na sua simplicidade, né, com seus objetivos fundamentais, ou a gente está, de certa forma, direto ou indiretamente colaborando para que ele se transvie? E aí, às vezes, cruzar os braços, né, Paulo, também não é a melhor solução. Com certeza. Como não é lícito fomentar debates ou gerar discussões improdutivas, cabem frequentemente, sempre que possíveis, as honestas informações que levem a distinguir entre doutrina espírita e doutrinas espiritualistas. Olha aí, a gente, pessoal, tem que fazer esse estudo comparativo, não todo o tempo, claro, existem várias temáticas que o espiritismo aborda, mas de tempos em tempos, de dizer, olha, o espiritismo ensina isso. Tal e qual religião, doutrina espiritualista, ensina aquilo. Né? Justamente que as pessoas possam diferenciar e saber que não tem como fazer essa confusão que muitos estão estimulando por aí. Prática espírita e práticas mediúnicas. Não é porque existe mediunidade, e que toda mediunidade, melhor dizendo, que toda mediunidade esteja conforme os princípios espíritas. Aquilo que nos é ensinado pelos espíritos superiores, principalmente, né, nas obras de Allan Kardec, Livro dos Médiuns, por exemplo. Né? Então, não é porque tem mediunidade envolvida que esteja necessariamente em conformidade com o espiritismo. Opinião espírita e opiniões medianímicas, quer dizer, do médium, às vezes do próprio médium. Ele, né, não estou dizendo que a gente sabe quando é opinião medianímica, não quer dizer que existe ali uma intenção, mas os médiuns, às vezes, apresentam ideias próprias como se fossem dos espíritos, porque sempre tem uma certa carga de animismo na mensagem. Então, a gente tem que distinguir. Né? O médium deu uma opinião X, e o espiritismo deu uma opinião Y, então a gente tem que ficar com a opinião espírita, e não porque
determinado médium disse. Calcadas tais elucidações na codificação kardeciana, que delineou, aliás, com muita propriedade, as características do espiritismo, conforme se lê na introdução de O Livro dos Espíritos, estando presentes em todo o Pentateuco. Aí já não gosto muito desse termo, mas tudo bem, desse termo, né? Que desdobra os postulados mestres e magníficos estudos de perfeita atualidade, a resistirem a todas as investidas da razão, da técnica e da fé contemporâneas. A função de terapia moral do espiritismo é incomparável. E justamente, inclusive, é a finalidade do espiritismo, né, Paulo? Nos tornar melhores. E aí ele diz, torná-lo reduto de banalidades e imediatismos, convertendo em mesa farta de frivolidades, seria conspurcá-lo dolorosamente. Doutrina de comportamento imprime nos adeptos integridade e dignificação, constituindo rota e veículo de progresso a todo aquele que aspire a mais fecundos horizontes. Isso é muito importante. O fato de alguém ser espírita não o confere santidade. Então nós estamos no caminho, ele diz ali, veículo de progresso. Ora, alguém que já tenha progredido muito, não é alguém que esteja dentro de um veículo de progresso, ele está no caminho. Então a gente, claro, por um outro lado, não deva querer, né, que os espíritas sejam pessoas infalíveis, né? Isso é uma utopia, né? Isso é trazer para o espiritismo uma crença que não é do espiritismo. Né? Por exemplo, a questão da infalibilidade papal é um exemplo disso. Né? Dentro do catolicismo, o Papa está sempre certo. Não, no espiritismo não tem isso. Tá? O divulgador X ou Y está sempre certo. A última palavra é dele. Não existe isso. Tá? O espiritismo é uma obra coletiva e não baseada na cabeça de um ou de outro. Ambicionando, terminando ali, perspectivas mais felizes para si e para o próximo. Aprofundar, portanto, estudos no seu organismo doutrinário é dever do espírita. Espírita consciente, porque o que não é consciente vai largar para lá. Que passará a lecioná-lo, aquilo que nós falamos anteriormente, com base no que o Viana de Carvalho falou. Né? Por exemplo, todo professor já foi aluno. Não estou falando que existe professor de espiritismo, tá? Estou falando da tarefa de lecionar. Né? O que é lecionar? É passar informação. Poxa, igual eu já falei em outras oportunidades, né? Eu comecei com 12 para 13 anos, né? E tive ótimos mestres, digamos assim, né? Ótimos condutores do estudo. E hoje a gente, né, já passou como presidente de centro, orientador de doutrina, vai fazendo a mesma coisa. Aquilo que nós recebemos, nós vamos devolver. Como decorrência do autoaprimoramento, com segurança e lucidez, não permitindo que a urze do absurdo ou escauracho da fantasia se lhe esmiscuam, gerando dificuldades compreensíveis nas mentes necessitadas e nos espíritos sofridos que pululam em toda parte, sedentos da água viva do Consolador prometido, que já se encontra na Terra há mais de um século, pronunciando o período de felicidade que se avizinha e de que nos deveremos constituir pioneiros pela forma como apresentarmos e vivermos o Espiritismo com Jesus. Né? E aí, novamente, eu apresentei, está errado ali. Deixa eu ver aqui. Isso é repetição, tá? Acabou saindo repetido aqui. Então, já encerramos aqui. Deixa eu ver aqui se tem... aliás, isso é uma outra parte do estudo, mas como estamos com a hora um pouco avançada, deixa eu ver se eu tenho aqui dentro das minhas... sim, olha, veja. Eu fiz umas anotações aqui, que é o seguinte, que também está em Viana de Carvalho, tá? E está justamente nesses trechos aí, mas para a gente não se estender muito, eu fiz alguns adendos aqui, Como alguns exemplos de práticas orientalistas,
e ecletistas dentro das casas espíritas, podemos citar, né, para a gente ir para a parte prática, né? O Viana de Carvalho já nos passou aí, né, o caminho das pedras, mas vamos aí especificar. Uso de terminologia estranha ao espiritismo, principalmente originária do hinduísmo, porque isso foi trazido, pessoal, pela teosofia. Então, termos como karma, dharma, mundo astral, corpos astrais, etc. Porque o espiritismo tem uma terminologia que é própria, né? E não aceita determinados conceitos que são do hinduísmo, que a gente respeita, mas nem o fato de respeitar não quer dizer que nós concordemos. Mantras e meditação transcendental, que tem invadido aí o movimento espírita, as casas espíritas. Separação do salão da palestra em lado dos homens e lado das mulheres. Paulo, você já fez alguma palestra em centro espírita onde eles separavam de um lado os homens e de outro lado as mulheres? Já. Por incrível que pareça, já. Olha. Eu esqueci a linha, cara. Tem uma linha no movimento espírita aí que separa homens de um lado e mulher do outro, por incrível que pareça. Possivelmente é de influência orientalista, né? Sim, pode ser. Uso de símbolos, amuletos e talismãs próprios do esoterismo, como cristais, pedras, incensos. Tem gente que acredita que essas coisas têm um poder. Possam lhes trazer sorte ou possam afastar os bons espíritos, são ditos capazes de atrair boas energias. Ok? A gente respeita quem acredita, mas isso não é espiritismo. Terapias exóticas, exaltação a gurus, estímulo ostensivo ao vegetarianismo. Pessoal, escolha alimentar é da pessoa. Não cabe ao centro espírita ou ao espiritismo dizer como que a pessoa deva se alimentar ou não. A pessoa quer saber como ela deve se alimentar? Vai procurar um nutricionista, um nutrólogo, e aí ela vai saber exatamente, né, como fazer. Se ela tem o sonho de se tornar vegetariano ou vegano, ela tem que fazer uma reeducação alimentar, saber fazer as substituições, porque a gente, né, o nosso corpo é feito para receber os aminoácidos, as proteínas do reino animal. Para que isso seja reposto de certa forma, né, é preciso uma estratégia que um bom nutricionista vai saber dizer. Não é o centro espírita que tem que dizer que todo mundo tem que ser vegetariano, porque isso seria um sinal de evolução espiritual. Isso não encontra eco no espiritismo. E aí, numa outra mensagem, já nos encaminhando para o final, chamada Centro Espírita, o Viana de Carvalho diz o seguinte, que o Centro Espírita é um lugar de reequilíbrio, de harmonia, e é também hospital de almas no qual terapias especializadas, passes, água fluidificada, oração, desobsessão e iluminação de consciência facultem a saúde do corpo, da mente e do espírito, emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo. Olha a tal da reforma íntima que o pessoal fala, né? Sobre as paixões primitivas que nele predominam. São justamente essas paixões que vão ocasionar aquilo que nós chamamos de obsessão. Não pode ser confundido o centro espírita com nosocômios, casas de saúde, clínicas médicas e semelhantes, competindo com as mesmas, portadoras de bases acadêmicas, pois que desvirtuaria sua finalidade essencial, passando a conflitar com as entidades especializadas no mistério, quer dizer, as clínicas, os hospitais, né? As quais deve auxiliar e não produzir perturbação. Então, nenhum tratamento numa casa espírita poderá substituir ou se dizer substituir o tratamento médico. No seu ambiente não há lugar para exibicionismo de natureza alguma que faça recordar os palcos do mundo, nos quais se projetam os conflitos do ego humano e as lutas características das naturais promoções competitivas do ser.
Tampouco o centro espírita pode agasalhar ou dar curso às inovações que ressumam do orientalismo ancestral, novamente orientalismo, ou das terapias alternativas atuais, desfigurando-lhe e entorpecendo-lhe a finalidade superior. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que possa mostrar, que tenha ficado para trás. Isso aqui a gente já, de certa forma, viu. É isso. Então, deixa eu já retirar aqui a nossa transmissão. E vamos, então, para os meus finalmente. E aí eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele fazer as suas considerações. Então, pessoal, brevemente, né, a gente verifica a nossa responsabilidade, né, para com o Espiritismo, para com as pessoas. Se a gente realmente quer amar a todos, a gente tem que se interessar e se preocupar com aquilo que a gente está transmitindo. Se a gente não está sendo desonesto intelectualmente. Se acha que o Espiritismo não é isso tudo, está livre para sair do Espiritismo. Né? Não confia no que o Espiritismo ensina, tem dúvidas, acha que tem muito... Ok, né? A porta de saída vai estar aberta para você sair e para voltar. Agora, o que não dá, né? Como em qualquer ciência, se você diz ser representante de uma ciência qualquer, né? E, enfim, não confia nela, então é hora, né, de voar por outros arraiais, né? Então, eu digo o seguinte, aqui no artigo que eu escrevi, o homem encontra-se reencarnado para aproveitar a oportunidade de reparação e aquisição de valores que lhe faltam na economia intelecto-moral, não para repetir experiências infelizes com novos fracassos ou para cultuar memórias extravagantes e fantasiosas, que em nada contribuem para a sua evolução. Quer dizer, tem muita gente presa ao passado. E se o passado fosse assim tão glorioso, tão perfeito, nós não estaríamos aqui. Isso indica que a gente ainda tem muito a aprender, a se desenvolver, a progredir. Cumpre, portanto, precatar-se todo aquele que se interesse pelo Espiritismo com revelações inconsequentes, estudando a doutrina e praticando-a com segurança, lançando o pensamento para frente e para cima, na certeza de que cada um é o que de si próprio faz. O fato de haver alguém vivido em área de destaque não significa ser espírito feliz, antes comprometido com as graves responsabilidades que nem sempre soube honrar e agora defronta para corrigir. E aí terminamos dizendo o seguinte: a meta que todos devemos perseguir é aquela que conduz à autorrealização, utilizando-nos do serviço de dignificação da vida e das criaturas em cujo grupo nos encontramos, encarnados ou não, porém unidos no mesmo ideal de edificação de um mundo melhor para todos, longe do sofrimento, da ilusão, da ignorância, sempre responsável pelo mal que viceja em nós e nos retém na retaguarda de onde procedemos. Né? Então, aí, a mensagem de Viana de Carvalho, né, nossos comentários ali finais, e que tenhamos cuidados aí, muito cuidado com essas supostas inovações. Muitas delas não agregam em absolutamente nada, são erros do passado, vão contra esse princípio da fé raciocinada, né, onde tem que ter lógica, tem que ter embasamento, né? A gente já vai aprender muito mais com a ciência do que com superstições e crendices. Ah, mas a ciência não sabe tudo. Pois é, e as crendices e as superstições também não sabem tudo. Os supersticiosos e os credos não sabem tudo. Né? Então, se a gente ficar esperando a ciência saber tudo para a gente saber alguma coisa, então não vamos nunca fazer nada. Né? Então, a gente tem que acompanhar isso. Tudo progride. Então, atualmente vai ser sempre melhor do que anteriormente, né? Porque o conhecimento é cumulativo. A humanidade vai acumulando conhecimento ao longo do tempo. Ela não vai perecendo,
né, que os sábios encarnaram todos lá atrás, em situações que não tinha nem asfalto, né, e agora sumiram todos. Não, isso indica que os sábios, sim, estiveram presentes ao longo da humanidade, mas não puderam dizer tudo, porque isso dependeria de toda uma série de eventos, né, para que fossem efetivamente explicados. Paulo, seus comentários e considerações finais. Muito bem. O que eu percebi é o seguinte, e eu acho que ele está certo, né, o Viana de Carvalho, que ele coloca nos nossos ombros a responsabilidade de agir contra o mal ou contra as coisas erradas que se faz no espiritismo. Né? Ficar em cima de muro esperando que as coisas aconteçam, que o cara evolua para entender que ele está errado, não é por aí. Eu acho que temos a nossa parcela de culpa, não quer dizer que nós vamos brigar com todo mundo, claro, porque a gente mostrando mal, você não precisa ir lá e acusar o cara que está fazendo mal. Se você fizer um texto bem escrito, por exemplo, explicando a situação, sem não precisa citar nome nem nada, você já está fazendo o seu papel, que eu acho que é por aí. Sim. Tá? Então, vamos supor, você falou aí da tese Chica Kardec. Você vê alguém no movimento espírita no CEO combatendo essa ideia? Agora, será que todo mundo acredita? Isso é bom ou mal para o espiritismo? Pois é. Então, entendeu? E aí fica todo mundo parado. Aí vem um cara que em 2057 o mundo vai acabar, não sei o que tem. Ninguém fala nada. E por aí afora. Então, nós temos compromisso com a doutrina. De forma a esclarecer aquelas pessoas. Então, a nossos textos tem que ter pesquisa profunda, bem fundamentado, para a gente poder esclarecer dentro do que a gente pode e da capacidade de cada um. Né? Você falou aí, num certo ponto, o Viana de Carvalho fala que todos nós somos professores, mais ou menos assim, né? Ou pelo menos essa ideia. Rapaz, é a coisa mais gozada do mundo. Às vezes você está fazendo a palestra, o cara, seu professor, isso assim, assim. Você me doido como foi professor na minha vida, não. Mas você está lá falando, os caras, as pessoas te veem como professor, por incrível que pareça. É verdade. Mas é essa assim. Então, daí a nossa responsabilidade, quando você está à frente de uma casa, de uma palestra, de um instituto qualquer, o que você está falando, sobre o que você está falando, se é doutrinário ou não. Não é que a gente não possa dar opinião pessoal, não é? Podemos sim. Desde que fica bem claro que a opinião é sua e não dos espíritos. Porque é muito fácil eu pegar a minha opinião e julgar que se fosse os espíritos que falaram, a maioria do público não sabe de nada, não entende nada de doutrina, vai aceitar aquilo como uma grande verdade vinda, tá certo? Então eu tenho que deixar bem claro, ó, gente, a minha opinião agora é essa, então eu posso estar divergindo, inclusive, daquilo que eu falei, ou que eu peguei o outro autor, não tem problema nenhum, mas tem que ficar claro. Aquela frase, né, de Jesus, dai a César o que é de César. Tá certo? E aí agradecemos também a participação de todos, dou uma forte abraço para o Fabiano, que esteve aqui rapidamente, o Francisco Rebouças, a Sheila, que eu não tinha cumprimentado, e joga confete mesmo, Sheila. E aí, quem sabe esse pessoal lê essas pesquisas aí e vê que a coisa é muito mais séria do que a gente possa imaginar. E um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários, eu acho que, né, assim mais relevantes, né? O pessoal bateu bastante nem papo, né? Foram trocando ideias aí, né? As concordâncias, as divergências que são normais, né? A Eliana falando, fico com meus estudos, pesquisas e discussões aqui em casa mesmo, né? Ela está um pouco já desgastada e chateada com os rumos, certamente, das casas espíritas perto da casa dela, né? Mas há, assim, honrosas exceções, né? Claro que muitos estão bem intencionados, mas podem estar equivocados, né? Não quer dizer que essas pessoas sejam todas malévolas ou mal intencionadas, não, mas por desconhecimento acabam entrando, né, nesses caminhos tortuosos aí da superstição, da crendice, das importações de outras religiões, de outras concepções que não se adequam à proposta espírita. É simples assim. Assim como também o espiritismo não vai se adequar, né, lá, o de lá não se adequa aqui, né? O movimento espírita ele não tem que estar absorvendo tudo que tem aí fora.
Se for absorver tudo, não vai ter nem espaço para o espiritismo. Daqui a pouco vai ter o quê? Karatê, judô, tai chi chuan, pilates. O Paulo vai fazer pilates na casa espírita? Será que lá é o melhor lugar? Não. Tudo tem o seu lugar. Né? No centro espírita, uma instituição espírita, não é lugar para tudo. O objetivo é divulgar o espiritismo, o que tiver dentro da proposta do espiritismo. É uma mera questão de coerência, não tem nada a ver com intolerância. O padre na Igreja Católica, ele para absorver coisas de fora? Não, ele está dentro da proposta que lhe foi passada. Né? Se ele começar a desviar muito, vem o cardeal, vem o bispo, puxa a orelha dele, opa, não. Né? Só que a gente tem essa desvantagem, de certa forma. Né? A gente tem a vantagem de ser uma coisa mais livre, mas o pessoal confunde liberdade com, enfim, não vou dizer libertinagem, porque daria uma conotação sexual, mas é uma liberdade mal conduzida, mal explorada. Né? Aí que vira irresponsabilidade. Não é isso? Bem, pessoal, então damos aqui por encerrado o nosso Polêmica Espírita de número 114 e daqui a 2 semanas estaremos de volta contigo, Paulo. Já é a sua data? Sim. Sim. Maravilha. Eu acho que sim. Maravilha, ok. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. 2 semanas, nós estamos em dia... Hoje é 26, né? 26. Isso. Maravilha. Nessa semana de 1ª a 5 eu viajo, aí na outra eu já estou aqui de volta. Isso aí. O Paulo vai lá para as Europa. Que coisa, Europa. Quem me dera. Né? É isso aí. Então, daqui a 2 semanas, teremos estudo aqui com o nosso querido Paulo Neto. Enfim, até a próxima oportunidade, pessoal. Uma boa noite a todos, bom descanso. Tchau, tchau.